Como bom fã de histórias em quadrinhos que sou, como bom inveterado em histórias em quadrinhos que sou, sei muito pouco sobre o mundo do futebol, embora sim eu seja brasileiro. Apesar disso, eu sei que existe uma discussão em torno de quem é o melhor. Não existe necessariamente um consenso, nem mesmo um consenso possível, algo que se aproxime de uma prevalência, de uma predominância. Não chega a tanto. Se você se questiona quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos, talvez lhe venham mais de um nome. Muito possivelmente virá à sua mente mais de um nome. Talvez venha o nome do Messi, do Ronaldinho, do Cruyff, do Maradona, do Zico. Quem terá sido? Bem, uma coisa é certa. Ao fazer essa pergunta a si mesmo, você necessariamente vai ter de cogitar o nome do rei Pelé. Isso porque Pelé did first. Pelé fez primeiro. Outro dia eu me deparei com um vídeo que baseava-se nessa afirmação. Pelé fez primeiro. O vídeo consistia em mostrar vários jogadores de destaque da atualidade, como Messi, como Ronaldinho, fazendo relativamente contemporâneos, né? O Ronaldinho se aposentou há um tempo, o Messi ainda está jogando. Enfim, esse vídeo mostrava como muitas das jogadas geniais feitas por esses jogadores, por esses atletas, já haviam sido demonstradas pelo Rei Pelé décadas atrás, durante o seu auge, durante sua ascensão e auge no futebol. Bem, da mesma forma que o Rei Pelé, o Hal Foster foi pioneiro num sem número de técnicas. Em quadrinho, o desenho era predominantemente cartunesco até fins dos anos 20. Em 1929, Hal Foster adaptou Tarzan para os quadrinhos. Eu não tenho essas páginas do Tarzan aqui, já tive e não tenho mais. Eu tenho, no entanto, as primeiríssimas páginas de sua prancha própria, de uma história em quadrinho de sua autoria própria. Príncipe Valente. Príncipe Valente é um personagem do próprio Hal Foster, é um personagem que ele criou para publicar através do esquema de páginas dominicais. Todos os domingos era publicada uma página standard, de formato standard, ou seja, que tomava o tamanho de uma folha de jornal inteira. Todos os domingos era publicado nos Estados Unidos de 36, 37, até nossos dias, até hoje é publicado o Príncipe Valente, salvo engano, em vários jornais de lá. E de 36, 37, ou seja, da criação do personagem até 1973, o Hal Foster se fez presente. A partir de então, começou a dar algumas dicas de roteiro e passou a orientar parcialmente o roteiro, até que no fim dos anos 70 ele havia se afastado por completo da publicação. O fato é que da criação até a década de 70, ele demonstrou muitas técnicas de ilustração que até os anos 30 não eram comuns aos quadrinhos. Mais que isso, ele o fez com a excelência igualmente jamais vista até então. Mesmo o Alex Raymond é posterior ao Hal Foster. O Alex Raymond publicava como assistente, em algumas tiras como Tim Tyler, se não me engano, o nome era esse. Ele foi assistente em algumas tiras de aventura, mas só publicou tira própria em 34, o Flash Gordon, que foi quando ele despontou como desenhista. Até então, o Hal Foster, nesta altura do campeonato, o Hal Foster já havia feito muito do que digo, demonstrado muitas técnicas comuns à ilustração, com excelência, já havia demonstrado muitas técnicas no âmbito dos quadrinhos, através da série do Tarzan, através das tiras do Tarzan. E que técnicas são essas? Ele recorreu a modelos vivos para representar as figuras humanas, ele se apoiou em vários estudos acadêmicos da figura humana, para poder desenhar a figura humana com naturalidade, de uma forma crível, de uma forma proporcional. As proporções eram, em sua grande maioria, críveis, eram proporções que se relacionavam fortemente com o real. Ele conseguiu caracterizar os personagens com diversidade de tipos fisionômicos, sem necessariamente incorrer na caricatura, como era comum a maioria das tirinhas de humor. Então, ele lançou mão de recursos de iluminação, de luz e sombra, que tanto se apoiavam no chiaroscuro, como em vários momentos em degradês, em gradação tonal, em escalas tonais. Ele trabalhava, portanto, com mais de um plano de tom de cinza. Todas essas técnicas eram relativamente comuns no âmbito da ilustração. De fato, ainda vivia-se a essa altura, fins dos anos 20, começo dos anos 30, meados dos anos 30, ainda vivia-se o que se chamou, que ficou conhecido como Era de Ouro
da ilustração americana, um período em que ilustrações de excelência foram publicadas em revistas, em livros, livros de ficção, livros de história, revistas jornalísticas. Nessa época a fotografia já era muito forte, mas a ilustração ainda dividia um certo espaço com a fotografia. Ainda havia muito espaço para a ilustração nas revistas e nos livros. De fato, a ilustração brilhava, era feita com excelência por grandes mestres da pintura. Grandes mestres. Tá? Como Norman Rockwell. Vocês percebem aqui a excelência do trabalho do Hal Foster. Enfim, como J.C. Leyendecker era outro grande destaque. A Era de Ouro da Ilustração tem muitos nomes de destaque. Tá? Senhores, o que aconteceu foi o seguinte: o Hal Foster levou esse nível de excelência para os quadrinhos. É bem verdade que esse acabamento aqui, como vocês podem perceber, não é um acabamento pintado. Não se trata de pinturas a óleo, como eram muitas das ilustrações de excelência da época. Não se tratam de ilustrações feitas a óleo, tá? Ou sequer a guache. Não, aqui nós temos o nanquim, né? O traço, o desenho finalizado com linhas e chapados, ou seja, preenchimentos de tinta opaca, de preto opaco. Um acabamento que já era comum, tá? Já era comum utilizar esse tipo de arte final, esse tipo de acabamento. Hal Foster levou esse acabamento ao limite da excelência. E o seu desenhista favorito, que você acredita fazer isso com excelência hoje, muito provavelmente bebeu de forma direta ou indireta do próprio Foster. Todo desenhista de quadrinhos que envereda por um realismo possível dentro dessa proposta de acabamento, que se apoia em contornos, se apoia em achuras, se apoia em preenchimento opaco de tinta preta, os chapados, né, os chamados chapados, todo desenhista de quadrinhos que envereda por um realismo possível dentro das HQs, que alguns chamam de meio realismo, semi-realismo, todos eles beberam de forma direta ou indireta de Hal Foster ou Alex Raymond, que chegaram a ser contemporâneos ali durante os anos 30. Então não tem como. A influência desse desenhista, desses dois, é absurda. E existe, inclusive, já mencionei aqui em outros vídeos do canal, uma rixa entre quem terá sido melhor, aquele que desenhava mais próximo do real, a velha disputa Hal Foster, né? Foster versus Raymond. Eu sou time Foster, o Foster é meu predileto. Para mim ele sim se aproximava mais do real do que o Raymond, tá? Ele se aproximava mais do real do que o Raymond. O Raymond ele estilizava um pouco mais, ele tinha um traço um pouco mais estilizado, num certo sentido até um pouco mais dinâmico, tá? Num sentido estilizado. Foster eu acho que ele era mais naturalista mesmo, que ele desenhava as figuras mais naturais do que propriamente dinâmicas ou estilizadas, tá? Não é que o desenho do Raymond seja caricatural, nada do tipo, nem longe disso, nem perto disso, aliás, nem perto disso. Então olha só, vários recursos, vários tipos de enquadramento, câmera aberta, câmera fechada, tá? Panorâmica vertical, panorâmica horizontal, super panorâmica, todos esses recursos de enquadramento dentro da composição de uma página de jornal, de uma página standard, foram explorados pelo Foster. A composição de página mudou muito com a ascensão dos comic books, dos gibis, das revistas especializadas em publicar quadrinhos, tá? E não tiras dos jornais. Durante os anos 20 e o começo dos anos 30, havia muitas revistas que republicavam tiras que eram lançadas nos jornais. Ali, a partir de meados dos anos 30, tornou-se mais comum as revistas que publicavam quadrinhos originais. Nesse momento, a composição de página assumiu características próprias, bem diferente do que se via nos tabloides e nos jornais standard, né? Nas páginas standard, nas páginas inteiras dos jornais. Tá? Ou seja, muitas das características narrativas dos quadrinhos, a partir de fins dos anos 30, assumiram contornos próprios dentro das revistas, contornos diferentes do que se via até então nos jornais. Ficou claro? E voltando a falar especificamente do Foster, não tem como você não valorizar uma figura bem trabalhada, uma figura realista, uma figura apoiada em pesquisa sólida, apoiada em uma pesquisa de tipos fisionômicos variados, apoiada em modelos vivos. Não tem como você valorizar isso, não reconhecer a excelência
do traço do Foster. Vocês estão vendo aí? Vou falar sobre ele, vou falar mais sobre ele futuramente, com certeza. Para mim é o melhor desenho da história da humanidade. Eu poderia até discutir isso tecnicamente, mas eu já não tenho idade para tanto, já não tenho paciência. Mas enfim, tá aqui, seu desenhista favorito deixa dever para ele, no sentido de que o que é que ele faça de brilhante hoje? O Foster fez primeiro, Foster did first, tá? Tal qual o Rei Pelé. E é isso, esse é o nosso Pelé dos quadrinhos, tá? O que é que o seu desenhista favorito faça de excelente hoje, dentro dessa proposta de acabamento, dentro de uma proposta realista para os quadrinhos? O que é que ele faça de interessante em termos de contorno, chapado, achura, pesquisa de tipos? Foster did first. Alright? Ok? E aí, você gostou do vídeo? Então lembre-se de curtir o vídeo. Quer mais vídeos sobre desenho e quadrinhos? Inclusive quadrinhos de terceiros? Aqui eu falo mais sobre meus próprios quadrinhos. Mas quando é para falar de um quadrinho de excelência, ó, olha essa super panorâmica, cara. Vai. Não, pelo amor de Deus, gente. Olha isso aqui. Tem como olhar isso aqui e não se encantar? Isso é a tábua redonda, ó. Redondo é pouco, né? Olha isso, cara. Olha isso. Enfim, olha esses tipos, olha esse movimento, olha a expressão, vocês não podem ver aí, mas a expressão de cada um, tá? Os tipos menores, os tipos maiores. Que é isso? Que arte, hein? Que arte, senhores. Tá? Sim, desculpa, eu perdi o fio da meada. Você quer ouvir falar de quadrinhos, dos meus quadrinhos, dos quadrinhos de grandes mestres como Foster? Você quer ouvir falar de desenho? Você quer aprender a desenhar? Então se inscreve aí no canal, tá? É isso, grato por me assistir até aqui. Eu aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!